praticado isso, comentado isso, enfim, assistido isso. Bom, essa divisão, ela foi sistematizada por estudiosos do século 18 e 19, imediatamente a partir do Iluminismo. Iluminismo foi aquele movimento que trouxe para a humanidade aquela visão de que, aproveitando o gancho de Martinho Lutero, lá do século XVI, o iluminismo foi mais ou menos do século XVIII, dizendo o seguinte: olha, será que é isso tudo mesmo? Só esse negócio de igreja? Só dessa maneira? Só desta forma? Não, o iluminismo trouxe um equilíbrio, e esse equilíbrio foi até certo ponto bom, porque Martinho Lutero, não sei se vocês lembram, acho que até o pastor trouxe uma mensagem recente sobre isso, ele contradisse o que era exposto pela igreja à época das 5 solas: somente a Escritura, somente a fé, somente a graça, somente Cristo e somente a Deus demos glória. Com base nesse alicerce, Martinho Lutero fez uma grande revolução acerca do que era a igreja. Por outro lado, o iluminismo, ele pega essas coisas, mas ao mesmo tempo, como ele traz crescimento, ele ajuda, o movimento começa a crescer na Europa, e esse movimento fala até o seguinte: olha, simplesmente não dá para ser assim. Nós temos que combater as pessoas que são contra a gente, nós temos que ir mais a fundo nessas pessoas, e em algum momento, este movimento que foi criado para trazer um equilíbrio, ele passa a ter aspectos extremamente negativos. Ele traz o racionalismo extremamente exacerbado, ele levou a desmoronamento das tradições culturais, religiosas, afetivas, além de uma visão excessivamente mecanicista do ser humano e da sua sociedade. Bem, com isso, então, eles chegaram ao ponto até de fazer uma perseguição àqueles que diziam que o iluminismo era bom. Bem, começa a nascer aí o antropocentrismo, que tira o teocentrismo, que é o centro de Deus para todas as coisas, e coloca o ser humano. O ser humano passa a ser o centro de Deus para todas as coisas, e o que isso vai ter a ver com unidade? O que isso tem a ver com uma harmonia entre nós na unidade? Bom, então os conceitos que nós vimos depois, criados também na mesma época, século XVIII, combatendo o criacionismo, que foi o evolucionismo. E nós estamos falando aqui de algo extremamente recente. Em 1859, Charles Darwin publica um livro chamado A Origem das Espécies, mais ou menos há 167 anos. 167 anos, no todo da humanidade, é algo extremamente curto, muito curto. Eu não sei se o pastor Wellington esteve lá, Quito, para assistir o lançamento desse livro, tá? Porque o pastor Wellington já, tem mais tempo de estrada que a gente e tal. Depois edita isso aí, né? Deixa esse assunto para lá. Bem, então, como Darwin, ele passou a falar o seguinte: não tem criacionismo. Existe uma evolução, existe uma sociedade que se reúne, existe uma evolução da espécie. A sociedade se organiza de tal maneira que é diferente daquilo que o criacionismo fala. E aí, é algo tão recente para a gente poder entender isso, que simplesmente há 167 anos não existia. E aí essa cultura europeia foi disseminada na Europa, foi disseminada na América Latina. Aí você fala assim: mas isso aqui pode ter... o mundo todo comprou essa ideia? Vocês acham que sim ou que não? Tira o criacionismo, vamos entrar por evolucionismo desta maneira, em que foi dito pela idade antiga, pré-história. Vocês acham que sim ou que não? O mundo todo comprou essa ideia? Bom, vamos lá. A pergunta é: serviu para o mundo todo? A resposta, eu tenho 4 exemplos para vocês. Na China, eles não dividem a história por esta maneira que a história hoje nos apresenta, essas 5 divisões do período histórico. Eles dividem a história por dinastias. Olha só que coisa muito diferente. A Xia, a Shang, a Zhou, a Qin, a Han, a Tang, a Song, a Yuan
a Ming e a Qing, priorizando os marcos políticos e culturais próprios. Eles não dividem a história dessa maneira. Eles não dividem. Os indígenas americanos, eles tendem a organizar o passado em períodos baseados em acontecimentos míticos, eras de criação ou ciclos da liderança tribal. Ah, o cacique que viveu lá nos meus tataravós foi daquela época e tal. Ok. Mundo islâmico frequentemente utiliza a Hégira, que é a migração de Maomé de Meca para Medina, em 622 a.C., como ponto de referência para sua cronologia histórica, dividindo os períodos como os califados e impérios islâmicos, e o califa era uma espécie de um imperador muito forte, que dominou o mundo em grande parte. Eles tiveram 5 divisões, na verdade, eu trouxe só esse exemplo aqui. E na Índia? Na Índia eles fazem as eras religiosas e filosóficas, como a era Védica, Maurya e a Gupta, com influências culturais e espirituais específicas. Bom, a partir disso, a gente entende o seguinte: não é o planeta todo que divide dessa maneira. Não, o planeta todo se divide, cada sociedade, na sua forma de entender o que é a história, que nos dá a origem, o que é a história, pelas suas circunstâncias. Bem, vamos falar de divisão bíblica? Essa é mais fácil para nós. Esta é única, verdadeira, é uma história junto com um reinado. E ela faz toda a diferença. Na divisão bíblica, não apenas uma divisão histórica, mas um governo de Deus nos períodos teológicos ou espirituais. Bem, antes do dilúvio, Deus falou com Eva, com Adão, falou com Noé e passou as orientações diretamente. Depois vieram os patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó, e que Deus os guiava, assim como seus familiares, conforme a sua soberana vontade. Depois disso, nós tivemos o período da lei mosaica. Moisés, vem cá, eu vou te entregar umas tábuas onde haverá todo um sistema jurídico, moral e religioso para você conduzir o povo de Israel. Depois disso, os profetas, Deus falava através de homens escolhidos para serem orientadores de reis, aí vem também o período de reis e outras mais. Por fim, a era cristã. O governo de Deus é entendido como espiritual e universal, centrado na pessoa de Cristo, que inaugura uma nova aliança baseada no amor, na graça e na fé, com o Espírito Santo atuando diretamente na sua vida e na minha vida. E aqui começa uma grande diferença, muito, muda absolutamente tudo para que a nossa individualidade seja vivida abundantemente na interação com o nosso próximo. Bem, vimos então até agora que quem governa sobre toda a história da humanidade, sobre todos os reis, todos os reinados, sobre todas as dinastias, sobre todas as crendices, sobre tudo, é o Senhor Jesus. E pela tua vida também, pela minha vida também. Esse reinado, ele se desmanchou. Bom, mas para saber o que é reinado, o que é o reino de Deus? Eu vou falar para os irmãos primeiramente o que não é o reino de Deus. O reino de Deus não é uma força militar, onde os helicópteros chegam aqui agora, descem na cidade de Petrópolis, de rapel dos helicópteros, os anjos do Senhor, dizendo: parem tudo, vocês estão presos para irem para o reino de Deus. Nunca foi isso, nunca será. Essa força militar, ela existe para outras finalidades, jamais para convencer alguém sobre o que é o reino de Deus. O reino de Deus não é um partido político. Não há partido político na história da humanidade que tenha trazido uma paz, um equilíbrio, alguma coisa para falar: eu tenho a paz permanente, eu tenho a salvação, eu tenho a eternidade, eu tenho o equilíbrio. E aí, esta mensagem, se eu desse um título, eu faria de quem governa a tua vida? Melhor ainda, quem governa a minha vida? Neste reino, quem só pode governar a vida da gente é Cristo. E aí, como quem governa, e esse ano tem eleições, sabe até o que eu penso? Eu penso que, será que nós saberemos nos comportar nos grupos de WhatsApp? Porque o seu partido, Fernanda, aquilo não vale nada. O meu é muito melhor. Eu não quero nem te ouvir. O seu, Carla, nossa, pode sair daqui você com o seu partido, que não vale nada isso.
estas loucuras que talvez a gente queira trazer para esta harmonia que há entre nós, elas não vão nos alcançar nunca. Não vão edificar nunca qualquer que seja o reino. O reino de Deus que foi escolhido para ser você, jamais será alcançado com essas divisões político-partidárias. E como estamos num ano político, vamos ver como é que nós passamos por essa prova. Recentemente, na IBD, na classe Semeando, a gente fez uma brincadeira com a turma, né? Uma das revistas, o título era Uns com os Outros, e nós fizemos as continhas, acabou em outubro passado, e nós falamos, pessoal, vamos fazer um provão sobre esta lição? Aí o pessoal ficou meio assim, pô, prova na IBD, né? Ninguém merece. O pessoal pudesse me torcer o pescoço. Não, mas prova, como é que é essa prova? Não, vamos fazer uma prova. Se vocês estão aprovados, se vocês passaram. Não, esquece isso, o João deixa lá, o Joel estava lá, ele é muito engraçado, ele baixou as mãos, ele já estava indo para debaixo da cadeira. E eu falei assim, nós não teremos uma prova aqui. Se fôssemos aplicar uma prova aqui, seria muito mais fácil do que nós teremos em outubro do ano que vem, nas eleições, a prova da vida. Porque talvez, entre nós tenhamos discussões, debates, pessoas que fiquem chateadas, defendendo aqueles que, ou pontos de vista, que não nos trazem, de momento algum, a um equilíbrio para uma vida abundante no reino de Deus. O reino de Deus também não é uma convenção para todos os povos da humanidade. Não é. Nunca foi e nunca será. Porque no mundo jaz o maligno. E o reino de Deus, sim. O que é o reino de Deus? Aí sim vem a mudança do porquê e a transformação do porquê que não é para todos os povos da humanidade. O reino de Deus é uma nova vida. Todos nós experimentamos isso. Antes eu caminhava nesse sentido, eu me converti, eu passei a caminhar nesse sentido, porque tudo se fez novo. As coisas velhas ficaram para trás. Nós não precisamos mais dela. O reino de Deus é uma paz que o mundo não conhece. O reino de Deus é viver sobre o domínio dessa paz, da compreensão e do amor. Bom, e onde está o reino de Deus? O reino de Deus está no teu coração. O reino de Deus está na unidade com o teu próximo. O reino de Deus está conectado diretamente com o Criador. Eis aí o reino de Deus. Aqueles que aqui estão há muito tempo na igreja, ou menos tempo, mas conseguem enxergar e viram que tiveram uma vida extremamente transformada, a esses é o reino de Deus que efetivamente bate dentro do seu coração. E aí, quando no verso 23, que Jesus disse, eu neles e tu em mim, para que sejam perfeitos. Esse perfeito, ele no grego, ele significa o teteloi menoi, que é justamente, num contexto bíblico, refere-se a pessoas que foram levadas à unidade, numa plenitude tal de relação ao propósito de Deus. E às vezes, a gente quer discutir dentro da igreja, talvez qual o sexo dos anjos, talvez qual partido maior é melhor, talvez o ponto de vista de que eu acho que a igreja pode fazer isso ou aquilo, e a gente deixa de ter um foco maior. O reino de Deus, ele está na unidade do Pai com o Filho, e também ele está na misericórdia. Misericórdia vem do grego, que é mísero de miserável. Córdia, cardia, coração. É o coração com o miserável. E quem é o miserável ao nosso redor? Eu sou um. Miserável homem que sou. Porque quem seria eu, Senhor, para levantar os meus olhos para Ti e Te dar sequer graças pela vida que o Senhor me deste? Se não for uma obra do Espírito Santo de Deus na minha vida, na tua vida, na nossa vida, na vida da igreja. E aí, resumindo até agora, para tentar juntar aqui todo esse monte de coisinha que a gente falou, vimos que quem governa a minha vida é uma história única, real e concreta. Única, porque foi criada pelo Criador essa história. Real, porque ela existe. E concreta,
porque eu estou inserido nessa história. Não há outra forma de eu querer fazer isso. Só se eu achar que Cristo não faz parte da minha vida. Foi criada por Jesus Cristo, que é Rei, Deus e Senhor de toda essa história. Vimos o que é o reino, vimos onde está. Só que vamos ver agora as consequências do que traz um reino abalado. As consequências do que a minha insensatez, vai te abalar, Fernando. Nós vamos brigar. E aí, consequentemente, talvez você brigue com a Carla, consequentemente você brigue com a irmã Rosane, e por aí afora. E a gente não quer isso, e a gente não deve fazer isso, não. Mas será que nós temos consequências se a gente não der uma atenção especial a esse tema? Eu diria então para os irmãos, para que nós possamos abrir as nossas Bíblias, na primeira carta de João. Primeira carta de João. Primeira carta de João, capítulo 2, versículos de 9 a 11. Eu vou ler para os irmãos. 1 João 2, de 9 a 11. Aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora, está nas trevas. Aquele que ama seu irmão permanece na luz e nele não há qualquer tropeço. Aquele, porém, que odeia seu irmão, está nas trevas e anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. E aí, aquele partido político, Fernanda, que não serve para você, aliás, não serve para mim, e eu acho que isso pode ser uma decisão, eu estou nas trevas. Eu não estou na luz. Eu não estou conseguindo acompanhar os meus irmãos com uma comunhão muito maior do que qualquer forma de partido político ou coisa parecida. Ainda 1 João 3, 10. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Não procede de Deus. Aquele que não ama a seu irmão não procede de Deus. Isso, mas eu, de vez em quando eu erro. Tá bom, mas você está consertando? Você está manifestando algo para fazer algo justamente diferente? 3, de 14 a 15 agora. 3, 14 e 15. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama, permanece na morte. Todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Olha que coisa mais forte. Olha que coisa mais dura desse Deus que é de amor, carinho e misericórdia. E aí você pega e estende esta relação nossa da unidade que há em nós, da individualidade que há em nós, com a unidade da proposta de Deus para cada um de nós. É algo extremamente mais profundo, e que ele fala que isso chega a ser um assassinato. E aí faz um favor então, abra sua Bíblia, porque, João, eu queria entender um pouquinho mais com esse papo de assassinato, que esse assunto me deixou, na linguagem jovem, bolado. Pois é. Gênesis, capítulo 4. Versículo 8. Disse Caim a Abel: meu irmão, vamos ao campo? Vamos dar passeio? Vamos dar passeio, meu irmão? Eu gosto de você. Vamos lá para o campo. Vamos contar as ovelhas do papai. Vamos ver se todos os animais estão lá, se não houve uma chuva. Vamos ver como é que está a colheita. Vamos lá, meu irmão, vamos para o campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: não sei.
Acaso sou eu tutor do teu irmão, do meu irmão? Sim, ele era o mais velho. Ele tinha a responsabilidade de cuidar do irmão. E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama da terra a mim. És agora, pois, maldito sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue do teu irmão, quando lavrares o rosto. Não te dará a ele tua força, serás fugitivo e errante pela terra. No 16, retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, no oriente do Éden. Esse retirou-se Caim da presença do Senhor, não é porque ele foi geograficamente, não, Deus estava aqui, ele foi para lá. Não, ele falou: eu não quero Deus. Deus não cabe para mim em hipótese alguma. Se você ler um pouquinho acima, Caim poderia ter evitado isso. Leiam 7. Se procederes bem, não é certo que serás aceito. Isso porque Deus aceitou a oferta mais de um que de outro. E aí ele diz assim: se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Então, antes de eu, como vimos aqui no livro de João, antes de eu achar que, por falta de amor ao meu irmão, eu esteja quase cometendo um assassinato, porque as coisas vão subindo à minha mente cada vez mais e mais, nós vimos isso no 3, 14 e 15, né? Todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. E acabamos de ler sobre o primeiro assassinato da humanidade. Nós não queremos isso. Diminuindo bem essa instância, nós podemos magoar alguém na nossa unidade? Nós podemos ferir alguém, propositadamente ou não? Vamos agora ler o 4, 7 a 8, também ainda da primeira carta de João. 4, 7 a 8. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nós sabemos efetivamente o que é o amor na sua mais ampla profundidade e largura. Nós conseguimos, às vezes, engolir o que é inadequado, respirar um pouquinho, guardar para deixar uma palavra um pouco mais firme, talvez com aquele irmão, no momento mais isolado, explicando algumas coisas. Vamos ler o 4 de 11 a 12? 4 de 11 a 12. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Eu tenho certeza que isso já aconteceu com cada um daqueles que estão aqui presentes, e provavelmente com aqueles que nos ouvem, ali os internautas. Nós já tivemos experiências disso, de que esta palavra de amor, esta perseverança, ela trouxe um aperfeiçoamento para a sua relação com Deus, para a sua comunhão com o seu irmão, para o exemplo da sua igreja, para a edificação de uma vida como um todo, sem precedentes. Nós já tivemos essa experiência. 4, 20 a 21. 4, 20 a 21. Se alguém disser, amo a Deus, e odiar seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama a seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Tá bom, mas aí, irmã Rosane, eu vou guardar no meu coração um escondidinho assim, que eu não conto para ninguém, que eu não gosto da Carla. Tá bom, Carla? Fazer o quê, né? Tá aqui na frente, tem que ser o exemplo, é o cobaia. Deus sabe todas as coisas. Não adianta eu me aproximar do Senhor e dar um abraço falso na Carla. Se ela um dia pisou no meu pé, se um dia ela me xingou, se um dia ela falou que eu sou um careca. Já pensou, cara? Que coisa mais inadequada? Pois é, conta mentira, que negócio é esse?
Deus vê todas as coisas. O esforço da unidade está em nós respeitarmos a nossa individualidade e apresentar para Deus que essa unidade, ela é real, que essa unidade vem de uma mesma história, que essa unidade faz parte de um reino, que essa unidade, o reino é Cristo, que essa unidade é o amor de Cristo em nossas vidas, que essa unidade faz com que a CIB continue trazendo pessoas, e lá na IBD a gente já teve alguns testemunhos de pessoas que vieram para essa igreja pelo acolhimento. Inclusive, Sara, o Rodrigo e a Cláudia já deixaram esse testemunho para a gente lá, que eles vieram para cá pelo acolhimento desta igreja. Vejam a importância. Eles não falam que eles vieram pela palavra, eles não vieram porque a música é bonita, eles não vieram porque o ar-condicionado é bom, eles vieram porque foram acolhidos. E o mundo lá fora, se Cristo e Deus forem um, e nos chamam para sermos um com eles, para que mostremos ao mundo que Deus enviou Jesus para nos amar, essa proposta está completa. Se a gente não tiver essa proposta completa, é como se fosse algo em vão. Bem, 4:20 e 5:1 e 2. Vamos ver o 5:1 e 2. Todo aquele que crê que Jesus Cristo é nascido de Deus, e todo que ama ao que gerou, também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Isto é, se a gente crê que Deus criou outras pessoas iguais a nós, para que nós amemos, para que nós frutifiquemos, pega isso tudo, bate no liquidificador, dá um mix muito bacana chamado amor. Esta interdependência vale a pena nós vivermos. Por mais que nós tenhamos aqui qualidades, cada um nas suas áreas profissionais, nas suas experiências de vida, na interpretação da vida que fazemos pelo chão que nós pisamos, pela origem que nós temos, tudo isso é muito lindo. Mas se essa interdependência for, na minha mente, substituída por uma tolice da minha parte, porque eu quero ser agora independente, a gente fala de vez em quando isso lá na IBD. Eu tenho um corpo que os meus órgãos, nossos órgãos trabalham em harmonia. Se algum órgão do meu corpo falar, eu quero ser agora independente, eu não quero ter a interdependência demais, nesse momento eu tenho um diagnóstico de câncer. Qualquer órgão no corpo que quiser ser independente dos demais, aí isso chama-se câncer. E Deus está nos alertando que a gente precisa viver com um amor incondicional ao outro. Mas nós vamos pegar situações delicadas aqui dentro e vamos enxergar nesse amor de vez em quando alguma coisa ruim para nós? Bem, eu tenho umas perguntas a fazer então para os irmãos. Você tem certeza que gostaria de viver dividido? Um pouquinho aqui, na igreja, e dentro da igreja, um pouquinho, por menor que seja, do que há dentro de mim, sem retirar isso e colocar o amor de Deus. Não dá. A física fala que dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. E a Bíblia fala que é impossível servir a dois senhores. A nossa unidade, a nossa compreensão e o nosso amor tem que ter um longo ânimo muito maior do que a gente imagina. Qual de nós gostaria de afirmar, eu vou fazer a pergunta agora aqui, tá? Quem quiser pode levantar a mão. Qual de nós gostaria de afirmar ao Criador que não mais quer participar desta unidade com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo e com o irmão que está do meu lado? Pode levantar o braço. Eu imaginei. Mas às vezes, sem querer, a gente pode, com uma atitude, com uma palavra inadequada, a gente pode falar, bom, neste momento deste assunto, eu mandei mal pra caramba, tá bom, mandei, mas eu acabei me afastando desta unidade. Qual de nós levantaria a mão se perguntado sobre, você quer sair desta vida sem receber a plenitude das bênçãos de Deus na sua vida? Também é uma pergunta, pode levantar a mão quem quiser. Alguém vai falar assim, não, até aqui está bom. Até aqui está bom. Eu não quero crescer mais que isso. Tá bom.
A Bíblia diz que nós temos que crescer à medida da estatura do varão perfeito, que é Cristo Jesus, homem. Qual de nós já alcançou esta altura? Qual de nós já pode ensinar a mente de Cristo? Nenhum de nós. Isso tem início, tem meio, mas nunca terá fim. E aí, eu diria para vocês o seguinte: como que a gente pode evitar isso? Como que a gente pode saber que eu preciso ser amado e preciso amar muito mais profundamente do que eu mesmo imagino? Bom, então vamos lá. Alguém se converte, vem para a segunda igreja batista, que a gente brinca aqui com a galera, para os internautas também, vale muito a pena ser um crente de segunda, não é isso, cara? É maravilhoso ser um crente de segunda, aqui na segunda igreja batista de Petrópolis. E aí, esse pequenino vem para cá. Eu falo pequenino com muito carinho, porque ele encontrou o amor de Cristo. Ele está salvo, como você e como eu. Ele está com o nome no livro da vida. Só que ele está chegando para cá agora, sem o tempo ainda de ter a maturidade da santificação, que muitos aqui já alcançaram. Aí ele vem, carregado com seus pecados que talvez nos atrapalhem. Que eu quero debater a política, que eu quero debater um procedimento, que eu acho que o ar está frio demais, eu acho que aquela... como é que eu chamo aquilo ali? A plantinha? Como é que eu chamo aquele negócio ali? Do Natal. Que não tem que ser verde, tem que ser azul, é a decoração, pronto. Eu acho que isso aqui não tem que ser dessa cor. E essa pessoa vem aqui para isso. Nós vamos falar assim, opa, para lá, aqui não é assim não. Se quiser ficar aqui, vai ser do jeito que a gente está topando. Não, peraí. Eu costumo falar o seguinte, que aqueles mais musculosos na sua estrutura espiritual, que estão se desenvolvendo, são os que mais precisam dos pequeninos dentro de uma igreja, para que esses pequeninos nos lembrem o que nós éramos. Os pequeninos não estão aqui para nos maltratar. E aí, se você levar esse exemplo para o mercado aí de gestão de negócios, você vai falar que as empresas precisam de uma oxigenação da sua carteira de clientes. Certo, Fernanda? Aqui na igreja, nós precisamos de uma oxigenação dos nossos pequeninos, que venham e nos lembrem, porque senão nós seríamos insuportáveis. Já parou para pensar nisso, irmã Carla? Só crente bom aqui dentro, só crente cascudo, maduro, com 75 anos de igreja, como o irmão Quito lá atrás. Olha a barba dele, quase o Moisés. Só ele é o fundador aqui dentro. Imagina só a gente cascuda, imagina só, irmã Rosane, só a gente cascuda aqui dentro, fera, que entenda bem de Bíblia, que sabe, que são pessoas boas, bacanas, que nos amam e que são amadas por nós. Mas imagina como nós seríamos de um nível de entendimento, que talvez nunca será, quando nós recebemos um pequenino. Esse pequenino tem que ser acolhido. Esse pequenino tem que ser respeitado. Esse pequenino tem que ser mostrado com paciência, com amor e carinho, que não é assim como ele está pensando. Mas há uma forma da gente poder passar isso para esses pequeninos. Bem, e para esses crentes mais maduros? Os crentes mais maduros, de vez em quando, querem bater um papo lá de... Não, peraí. Adão e Eva existiram ou não existiram? Moisés registrou a própria morte? Jó existiu ou não existiu? Como é que a gente conversa esses assuntos? Estude muito. O máximo possível. Esses questionamentos vão trazer você mais próximo do amor de Deus para acolher o pequenino? Eu acho que não. Não vão trazer. Essa é outra questão daquilo que, por vezes, nos incomoda. Tivemos a virada de ano. Foi agora, uma semana, né? A virada do ano. Na virada do ano, a gente vira o ano e simplesmente a gente gostaria de pensar o seguinte: bom, vamos fazer o seguinte. Eu vou trazer comigo, do ano passado para agora, as minhas dificuldades, a minha falta de amor, a minha incompreensão, e vou continuar com elas. Nós nos abraçamos, né, irmã Sandra? Um 2026 maravilhoso, e é sincero da nossa parte.
Maravilhoso 2026, para você, para sua família, com paz, que Deus te dê prosperidade, sim, financeira, é o nosso desejo real. No fundo, se eu quiser avançar um pouco mais na vida, de repente, não é necessário eu, para subir um pouco mais na minha vida espiritual, fazer força para cima. Basta eu retirar o que está fazendo força para baixo. Naturalmente, eu vou ter um ganho. Eu não preciso me esforçar demais. Basta eu deixar no ano passado, olhar para trás e fazer uma análise sincera. Eu fui um crente fiel. E essa fidelidade, eu deixo para cada um de vocês aqui pensar o que vai ser essa fidelidade. Eu fui um crente atento. Eu fui um crente cuidadoso com o pequenino que entrou aqui. Eu olhei para aquele pequenino e dei um bom dia, boa tarde, boa noite. Eu abracei, eu falei, seja bem-vindo, volte sempre. Por muitas vezes, a gente quer pensar de uma vida megalomaníaca, com coisas grandes, maiores, bonitas. Aquele que criou a tua história e a minha história, aquele que tornou-se rei entre todos os impérios, aquele que criou uma história única, era feio, segundo o livro de Isaías, pobre, não tinha onde recostar a cabeça, e é esse que nos ensinou a amar. É esse que fez uma total diferença para a gente. Mas aí, se porventura nós nos fomos alcançados por essas dificuldades que lemos agora a respeito da primeira carta de João, sobre esses puxões de orelha que a Bíblia nos dá, gostaria de convidar os irmãos para abrirem suas Bíblias no livro de Isaías 55. O livro de Isaías 55 nos fala um pouco, o título da minha Bíblia aqui no capítulo fala da graça oferecida gratuitamente a todos. 55, eu tinha marcado apenas o 8, não, mas vou ler o 7 também. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, que é rico em perdoar. 8. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Bem, para concluir, eu diria o seguinte para os irmãos: há possibilidade sim de nós errarmos na nossa unidade, de eu cometer uma falha com qualquer irmão aqui presente? Há. Mais possibilidades ainda há de eu reparar, de pedir perdão, porque esse Deus é que ensina a perdoar, porque os pensamentos dele são mais altos que os nossos, os caminhos dele são mais altos que os nossos, e ele quer uma união, um amor, algo tão profundo entre nós, que somente o próprio Senhor pode ofertar para nós. Nós não temos capacidade técnica, de experiência de vida, de compreensão, para colocarmos em nosso coração um amor profundo diante do irmão, mas para que todos sejam um, como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Meu desejo é que a CIB continue sendo essa igreja carinhosa, amável, essa igreja de tanta expressão do ponto de vista de carinho. Desde eu estivemos aqui em 98, ficamos até 2000 alguma coisa, não me recordo nem mais o tempo, 15, 17, não me recordo mais. E aí a gente viu quão carinhoso foi aquele período. Quando voltamos, nós descobrimos uma outra igreja, mais carinhosa ainda, vertendo amor
pelos seus gestos, pelo seu olhar, pelo seu falar, pelo ouvir, pelo tato. E eu chamaria a quem, eu falo isso para ela de vez em quando, que ela é um exemplo. Nossa matriarca, a nossa matriarca, que verte esse amor, que ensina a amar, que trouxe filhos, noras, netos, bisnetos, todo aqui aprendendo a amar. Porque eu mesmo não me acho, não sei se a palavra correta seria digno de fazer essa oração final, mas sim de um exemplo de quem ensina na prática que é possível amar, a compreender, a perdoar, ser um agregador de pessoas aqui dentro, a ponto de que se cada um de nós, Quito, eu não sei se aqui nós temos cerca de 450 membros listados, aproximadamente, ok? Se cada um de nós, ao longo de um ano, tiver uma pessoa contagiada por este amor incomparável, incondicional, essa igreja no ano seguinte vai ter 900. E no ano seguinte vai ter 1.800. E no ano seguinte vai ter 3.600 membros. Aí é o problema do pastor Wellington resolver também, fazer com esse monte de gente, né? Não é com a gente não. Irmã Rosane, vem aqui, por favor, irmã. Que a irmã ore para nós essa oração. E que a irmã continue sendo esse exemplo para nós de oração. Continue sendo esse exemplo de amor por todos nós aqui. Que ama a igreja, que ama ser humano, que ama pessoas, que ama família. E com certeza, assim como Paulo disse, sede meus imitadores. Irmã, eu quero ser teu imitador. Eu quero ser imitador. Eu sei que a irmã vai falar que não, ela é humilde, ela é carinhosa, mas eu quero imitar aqueles que me ensinam a crescer na fé. Então vamos orar. Pai querido, Pai amado, muito obrigada, Senhor, por esta mensagem tão maravilhosa. Ó Deus, uma mensagem de despertamento, para que possamos ser mais unidos a cada dia, Senhor. Que possamos amar mais aos nossos irmãos, amar até aqueles que às vezes nos perseguem, Pai. Tu nos ensina isso, Senhor. E eu peço, ó Deus, que Tu me abençoes para mais ainda do que Tu tens abençoado, para que eu possa aprender mais e mais a amar, ó Deus. Que as pessoas possam, do mundo possam ver em cada um de nós, que possa sentir o perfume de Cristo, Pai. Que nós possamos exalar este perfume, para que o mundo veja que só Jesus Cristo salva, que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Pai, muito obrigada por esta igreja, muito obrigada porque esta igreja é uma igreja que prega a Tua palavra, é uma igreja, Senhor Deus, que sabe amar, uma igreja unida, uma igreja, Senhor Deus, pronta para o Teu serviço. E que possamos a cada dia crescer mais e mais, como o Teu servo falou aqui nesta mensagem, que Tu colocaste no coração dele. Muito obrigado, ó Deus. Em nome de Jesus que eu agradeço agora e sempre. Amém. O irmão João Carlos me deixou até emocionada com suas palavras. Deixa eu te ajudar a descer aqui.